Bem-vindos. Para si, uma nova história. O marido saiu do carro para ir buscar um café e ligou imediatamente a alguém. Ele pensava que a mulher, dentro do carro, não ouvia nada, mas o telemóvel continuava ligado ao sistema de som do carro por Bluetooth. E quando Matilde ouviu falar da cadela e do dinheiro, desejamos-lhe uma agradável leitura. Tinham passado 40 dias, e Matilde ainda não conseguia acreditar que a sua mãe já não estava ali. Voltou do cemitério sozinha. Recusou a refeição de luto no restaurante, dizendo aos familiares que queria estar em silêncio. Na verdade, queria ir para o apartamento da mãe, enquanto o cheiro dela ainda lá vivesse. O cheiro a chá de camomila, a doce de ginja num frasco de metal no parapeito da janela, o velho creme Ben-Amor que a mãe passava nas mãos antes de dormir. Enquanto aquele cheiro não se dissipasse, parecia-lhe que a mãe tinha apenas saído para ir à farmácia. A chave rodou na fechadura como sempre, com o mesmo clique curto de há dezenas de anos, quando Matilde corria para lá depois da escola. A entrada estava escura e fresca. No cabide, estava pendurado o lenço cinzento com franjas da mãe, aquele que ela usava para ir ao centro de saúde. Matilde tocou-lhe com os dedos e retirou a mão de repente, como se tivesse queimado. Na cozinha, sobre a mesa, estava uma chávena com chá por acabar. A mãe preparava sempre o chá na mesma caneca, branca, com um pequeno miosotis azul de lado. O chá tinha secado, deixando um anel escuro no fundo. Ao lado, estavam os óculos num estojo gasto e um livro de palavras cruzadas aberto. 2 palavras estavam preenchidas à caneta. Afluente do Tejo, 5 letras, e nome de uma atriz, 4 letras. A mãe não teve tempo para mais. Matilde sentou-se na cadeira, pousou as mãos no oleado da mesa e ficou a olhar longamente para aquelas palavras cruzadas, sem coragem para as fechar ou para as resolver. Do quarto, ouviu-se o som baixo e familiar de pequenas patas a bater no soalho. A bolinha apareceu ao virar da esquina, branca, fofa, com manchas ruivas no focinho, parou a meio do corredor e olhou para Matilde. Não correu, não abanou a cauda, apenas ficou ali, à espera, como se perguntasse onde estava ela. Vem cá, pequenina, sussurrou Matilde. A bolinha deu alguns passos hesitantes. Cheirou-lhe os sapatos, depois virou-se e correu para o quarto da mãe. Matilde seguiu-a. A cadela saltou para a cama, rodopiou, esfregando o focinho na almofada, depois deitou-se nela e ficou a olhar para a porta, à espera. Durante aqueles 40 dias, já lhe tinham explicado várias vezes que a dona não voltaria. A dona Alice, a vizinha de cima, vinha alimentá-la e levar lá à rua, mas a bolinha continuava à espera. Matilde sentou-se ao lado dela, na beira da cama, e passou-lhe a mão suavemente pelo pelo. Perto da orelha direita, havia uma pequena mancha escura, do tamanho de uma ervilha. A mãe chamava-lhe o beijo da mãe. Dizia: Vê, Matilde, foi Deus que me ajudou quando me enviou. A mãe adorava frases assim. Podia chorar com uma canção antiga na rádio, e 1 minuto depois, rir-se com umas palavras cruzadas. Foi assim a vida toda. A bolinha apareceu-lhe há 8 anos. A mãe já vivia sozinha. O pai tinha se ido embora há muito tempo. A saúde começava a fraquejar. Matilde disse-lhe na altura: Mãe, vamos arranjar-te um animal, para não te sentires tão só. Pensava num gato, mas a mãe chegou do trabalho e declarou logo à porta: Quero uma cadela. Pequena, branca. Matilde riu-se. Com a tua reforma, e queres um cão de raça? A mãe apenas encolheu os ombros. 1 mês depois, trouxe a bolinha de algum lugar. Um novelo de pelo minúsculo que cabia em 2 mãos. Afinal, andava a poupar. Tinha desistido do casaco novo que ia comprar com um subsídio. Atravessou a cidade inteira para ir ter com a criadora. Negociou. Trouxe-a com todos os documentos, passaporte de animal, com chip, como deve ser. Mostrou os papéis a Matilde e disse com orgulho: Isto é a sério. Não é uma rafeira qualquer. A partir daí, a bolinha tornou-se a filha da mãe. A mãe levava ao tosquiador de 2 em 2 meses. Comprava-lhe laços engraçados com margaridas. Tricotava-lhe um colete para o inverno com restos de lã. Falava com ela o dia todo. Quando Matilde ia visitá-la, ouvia do corredor: Bolinha, diz a tua mana Matilde que já comemos. Bolinha, quem é a nossa menina bonita? Matilde primeiro ria-se, depois habituou-se, e mais tarde percebeu que a mãe, através daquela cadela, falava com o mundo,
que a bolinha era o seu pilar. Meio ano antes de morrer, a mãe disse de repente, sentada àquela mesma mesa da cozinha: Matilde, promete-me uma coisa. Se eu morrer, ficas com a bolinha. Não a deis a ninguém. Ouviste? Ela definha sem mim, e eu não descansarei em paz sem ela. Matilde, na altura, ignorou, mandou-a calar. Mãe, que ideia é essa? Mas a mãe repetiu: promete. E Matilde prometeu. Agora, Matilde estava sentada na cama da mãe, a olhar para o beijo da mãe perto da orelha da bolinha. A cadela suspirou, de uma forma muito humana, cansada, e pousou a cabeça na almofada. Vem comigo, pequenina, disse Matilde. Agora somos só nós as duas. Ela juntou as coisas da bolinha num grande saco de desporto. As tigelas, a ração, o tal colete tricotado, um saco com laços, a coleira, a trela, 2 brinquedos de borracha, o passaporte do animal numa pasta à parte. Na mesma pasta, colocou fotografias. A mãe numa exposição de cães jovens, onde a bolinha ganhou uma pequena medalha. A mãe num banco de jardim com a bolinha ao colo. A mãe na cozinha a tirar o laço à bolinha depois de um passeio. Todas estas fotografias tinham sido tiradas por Matilde, ano após ano, a pedido da mãe. A mãe dizia, para ficarem de recordação. Matilde foi para a casa de táxi. A bolinha ia ao seu colo, enrolada no lenço cinzento da mãe, e tremia ligeiramente, fosse por causa do carro, ou por sentir que algo tinha mudado para sempre. André recebeu-os à entrada. Tinha acabado de chegar do trabalho, estava de calças de fato de treino e uma t-shirt velha. Cheirava a cerveja e a batatas fritas. Ao ver a cadela, parou. Trouxeste-a para ficar? Sim, para ficar. Ele ficou em silêncio, depois disse: Bem, o que se há de fazer? Desde que haja ordem. Haverá ordem. Matilde levou a bolinha para o quarto, colocou a sua caminha no chão, ao lado da sua própria cama, e encheu de água uma tigela nova que tinha comprado na loja de animais. A bolinha cheirou a caminha, rodopiou e deitou-se, pousando o focinho nas patas. Olhava para Matilde de baixo para cima, sem piscar. Os primeiros dias foram tranquilos. André portou-se bem, comia na cozinha, via futebol à noite. De vez em quando olhava de soslaio para a cadela se ela passava por perto. A bolinha evitava-o, contornava-o, nunca se aproximava primeiro. Matilde atribuiu isso à sua personalidade. A mãe também não gostava de pessoas demasiado insistentes. Numa noite, a bolinha saltou pela primeira vez para a cama de Matilde. Com cuidado, como que a pedir desculpa, aninhou-se aos seus pés, enroscada. Matilde não a enxotou. Ficou deitada no escuro, a ouvir a sua respiração suave, e pela primeira vez em 40 dias, adormeceu sem soníferos. E depois começaram as lágrimas. Em público, Matilde aguentava-se. Só em casa, à noite, quando André adormecia, é que ela ia para a casa de banho, ligava a água e chorava sobre o lavatório. Chorava pela mãe, por tudo o que não lhe disse, pelas palavras cruzadas por resolver, pela caneca branca com o miosotes. A bolinha vinha sempre à porta da casa de banho, arranhava com a pata, gania baixinho. Matilde abria a porta, e a cadela esgueirava-se para dentro. Encostava-se à sua perna, olhava para ela de baixo para cima com aqueles olhinhos de botão pretos. Matilde sentava-se no chão de azulejos, pegava nela ao colo, enterrava o rosto no pelo branco e chorava desalmadamente. E a bolinha ficava em silêncio, apenas respirava muito, muito depressa e lambia-lhe o pulso. Uma semana depois, Matilde levou-a ao tosquiador, o mesmo a que a mãe a levava. A senhora do salão reconheceu a bolinha de imediato, bateu palmas. Oh, e a dona Amélia? Há tanto tempo que não a via. Matilde contou-lhe. A senhora calou-se, depois acenou em silêncio e levou a bolinha para lhe dar banho. Matilde ficou sentada na cadeira junto à janela, a observar os transeuntes e a segurar no colo a velha mala da mãe, onde a bolinha costumava ir. Uma hora depois, devolveram a cadela, limpa, fofa, com um novo laço branco na cabeça. Matilde pagou e saiu para a rua com a bolinha nos braços. Em casa, sentou-a no sofá, sentou-se à sua frente e ficou a observá-la por um longo tempo. A bolinha olhava de volta. És uma menina inteligente, disse Matilde. Agora vamos ficar juntas, como a mãe queria. André começou a azedar por volta da 3ª semana. Primeiro, foram pequenas coisas. Chegou do trabalho,
Viu pelos brancos na almofada do sofá e fez uma careta. Matilde, por amor de Deus, ela anda por todo o lado. Eu ando de fato para o trabalho. Eu limpo. Ontem limpaste, e hoje outra vez. Matilde pegou no rolo adesivo e passou-o silenciosamente pela almofada. André ficou a observar. Depois encolheu os ombros e foi para a cozinha. Meia hora depois, ouviu-se de lá. E por que é que ela ladra que nem uma louca? Ela não ladra. Ladrou ao intercomunicador. Qual é a diferença? Depois, durante o jantar, surgiram frases. André mexia na comida com o garfo e, como quem não quer a coisa, dizia: pessoas normais não tratam os cães assim. Não é uma criança. André, não comeces. Não começar o quê? Falas com ela como se fosse uma pessoa. E esses laços? Já te viste ao espelho? Matilde calava-se. Não lhe apetecia explicar. Parecia-lhe que André devia compreender por si mesmo. Ele conhecia a mãe. Sabia o que aquela cadela significava para ela. Sabia que Matilde não tinha mais ninguém. Nem irmãos, nem irmãs. O pai já tinha morrido há muito tempo. As tias viviam longe. Mas André parecia não querer ou não conseguir entender. Tornou-se mais irritável, mais zangado por ninharias. Atirava as chaves para a mesa de cabeceira de tal forma que a bolinha se assustava e fugia para o quarto. Batia com a porta da casa de banho. Uma noite, ao ver Matilde a dar frango cozido à cadela com a mão, disse: e a mim? Dás-me frango assim da mão? A ti deite no prato, a ela dás da mão. Muito bem. Ele foi para a varanda fumar. Matilde ficou na cozinha, a olhar, Lu de costas através do vidro. Ele estava de costas, a dizer algo ao telemóvel, não muito alto, mas também não em voz baixa. A meia voz, rápido, de forma brusca, com a mão livre, gesticulava no ar, como se estivesse a discutir. Matilde não ouvia as palavras, apenas a entoação, irritada, apressada, diferente da forma como ele costumava falar com os colegas. Ela virou-se para o lava-loiça e abriu a água. Não queria espiar, mas estas conversas na varanda tornaram-se diárias, por vezes durante o dia ao fim de semana. André ia para lá com o telemóvel, fechava a porta da varanda atrás de si, ficava lá 20 minutos. Voltava nervoso, silencioso, sentava-se em frente à televisão e mudava de canal, sem se fixar em nada. Matilde perguntava: está tudo bem? Está. Trabalho. Que trabalho é esse que te ligam à noite? Deixa-me em paz, Matilde. Dói-me a cabeça. Ele começou a dormir pior. Revirava-se na cama. Levantava-se para beber água. Ficava a olhar para o telemóvel no escuro. O ecrã iluminava-lhe o rosto por baixo. Matilde via, através dos olhos semicerrados, os maxilares cerrados e a testa tensa. Uma vez, ela abriu os olhos e perguntou diretamente: André, o que se passa? Ele sobressaltou-se. Desligou o ecrã. Nada, dorme. Tens problemas no trabalho. Está tudo bem, já disse. Matilde não insistiu. Nos 12 anos que viviam juntos, ela habituara-se. Se André não queria falar, não falava. Antigamente, isso magoava. Depois resignou-se. Cada um tem as suas coisas. O importante é que viviam juntos, que a casa era um lar, que aos sábados iam visitar a sogra. Agora, já não havia sogra para visitar. Certa noite, Matilde estava na cozinha a cortar cebola. A bolinha rodopiava aos seus pés, à espera de um pedaço de chouriço, que Matilde lhe dava sempre da sua sanduíche. André entrou. Serviu-se de um copo de água. Olhou para a cadela e disse: ouve, e se a dessemos a alguém? A conhecidos, claro. Tu andas esgotada com ela. Matilde pousou a faca. O quê? O que é? Olha para ti. Estás cansada. Não dormes. E a casa agora está cheia de pelo. Damo-la a pessoas de bem. Vais visitar. Lá. Matilde limpou lentamente as mãos a um pano e virou-se para ele. André, ouve-me com atenção, só uma vez. Da minha mãe, só me restaram 3 coisas. O lenço dela, os óculos dela e esta cadela. O lenço e os óculos não os posso levar para todo lado, mas a bolinha está viva. É da minha mãe, entendes? É a única coisa viva que restou da minha mãe. André ficou em silêncio. Não te peço nada. Cozinho, lavo a roupa, vou trabalhar. Só te peço uma coisa. Nunca lhe toques, nem com palavras, nem com atos. Deixa-a simplesmente viver. Está bem. André ficou em silêncio, a olhar para lá dela,
para o frigorífico, depois acenou. Está bem, Matilde. Que disparate. Não estava a falar a sério. Se vive, que viva. Ele aproximou-se, abraçou-a pelos ombros, beijou-a na têmpora. Cheirava outra vez a algo da rua, ou a gasolina, ou ao fumo de cigarro de outra pessoa. Matilde fechou os olhos e encostou a testa ao peito dele. Queria muito acreditar que estava tudo bem, que André estava apenas cansado, que as chamadas na varanda eram mesmo trabalho, que a casa ainda era um lar. A bolinha, aos seus pés, ladrou baixinho, a pedir o prometido pedaço de chouriço. Matilde riu-se por entre as lágrimas que lhe assomavam. Inclinou-se, partiu um pedaço e estendeu-lhe na palma da mão. A cadela pegou-o com cuidado, sem tocar na pele com os dentes, e correu para o comer no quarto. Vês, disse Matilde, a limpar os olhos com as costas da mão. Ela é como uma pessoa. Como uma pessoa, como uma pessoa, concordou André, e virou-se para o fogão. Matilde não lhe viu o rosto naquele momento, e talvez ainda bem, senão teria percebido tudo muito mais cedo. A terça-feira começou como de costume. Matilde levantou-se às 6h00. Pôs a chaleira ao lume. Levou a bolinha para um curto passeio matinal no pátio. Lá fora, caía uma chuva fina de outono. Cheirava a folhas molhadas e a fumo da oficina de pneus ao virar da esquina. A bolinha fez rapidamente as suas necessidades. Puxou a trela de volta para a entrada do prédio. Não gostava de umidade. Matilde limpou-lhe as patas com uma toalha felpuda, pôs-lhe água fresca na tigela, deitou-lhe ração. André ainda dormia. Matilde saiu para o trabalho às 7h30. Trabalhava na recepção de um centro de saúde, aquele cargo onde é preciso sorrir a pessoas que já chegam irritadas. Em 20 anos, aprendeu a manter a compostura em qualquer situação, mas naquele dia, tudo lhe parecia especialmente fácil. Pela primeira vez em muito tempo, acordou descansada. A bolinha dormira aos seus pés, quente, tranquila, e a sua presença, de alguma forma, acalmava-a. À hora de almoço, Matilde saiu para o corredor e ligou para casa. André atendeu quase de imediato. Estás em casa? Estou. Hoje estou em teletrabalho. Esqueci-me de te dizer. A bolinha está contigo? Onde havia de estar? Está a dormir no seu tapete. Queres que lhe passe o telemóvel? Matilde sorriu. Deixa estar. Deste-lhe de comer? Dei. Como tu disseste. 3 colheres de ração e aguinha. Obrigada. Chego às 7. Ela desligou e voltou para a recepção. A sua colega, a Vera, olhou para ela por cima dos óculos. Hoje estás com um humor de gente. Dormi bem, disse Matilde. Pela primeira vez em 2 meses. Saiu do trabalho 6h45. A chuva tinha intensificado. O guarda-chuva virava-se com o vento. Apanhou o autocarro até a sua paragem, caminhou até ao prédio, subiu ao 5º andar. Ainda no elevador deu por si a escutar. Normalmente, quando se aproximava da porta, a bolinha já começava a ladrar do outro lado. Hoje, estava tudo silencioso. Matilde rodou a chave, entrou no hall. Silêncio. Bolinha, chamou ela, enquanto tirava as botas molhadas. Vem cá, pequenina. Nenhum som de patas. Nenhum novelo branco e fofo a aparecer de repente. Matilde foi ao quarto. Vazio. Na cozinha. Vazio. Espreitou na casa de banho. No quarto de dormir. Até na despensa. A cadela não estava em lado nenhum. E o André também não. Ela parou a meio do corredor, a sentir um frio a instalar-se no peito. 1 minuto depois, a chave rodou na fechadura. André entrou, de casaco, com o cabelo molhado, sem a cadela. Na mão, tinha a trela enrolada e a coleira vazia. Tinha uma expressão que Matilde nunca lhe vira antes. Culpada, confusa, quase a chorar. Matilde, disse ele da porta. Matilde, por favor, não grites. Eu não sei como aconteceu. Ela olhava para a trela vazia na mão dele. Onde está a bolinha? Fugiu. Matilde. Ela fugiu. Como assim? Fugiu? André atirou a trela para a mesa de cabeceira, começou a tirar o casaco. As mãos tremiam-lhe. Levei-a à rua. Tudo normal. Ela fez as suas necessidades. Já ia levar para casa. E nesse momento, recebi uma chamada do trabalho. Urgente. Atendi o telemóvel. Virei-me por um segundo. A trela. Eu tinha-a enrolada na mão, mas pelos vistos não estava bem segura. Ela puxou.
Um gato passou a correr pelo pátio. E ela foi atrás dele, em direção ao parque. Que parque? O nosso, atrás do prédio. Eu corri atrás. Chamei-a, gritei. Ela meteu-se nos arbustos. Eu procurei por todo o lado, no parque infantil, à volta da escola, ao longo da vedação. Não está em lado nenhum. Andei 1 hora à procura. Matilde, 1 hora. Ele falava rápido, de forma confusa, a fungar. Matilde ficou a ouvi-lo, e na sua cabeça algo se depositava, como neve no chão. Lenta, silenciosamente. Por que é que não me ligaste? Queria encontrar, lá. Pensei. Agora encontro-a. Trago-a. E tu nem vais saber. Não te queria assustar. Matilde, sou um idiota. Eu sei. Desculpa-me. Ele deu um passo na sua direção, tentou abraçar. Lá. Matilde afastou-se. Vamos procurar. Matilde, já está escuro. Está a chover. Vamos procurar. Ela vestiu-se novamente em silêncio. Pôs a mesma gabardina molhada, enfiou os pés nas mesmas botas, tirou da gaveta uma pequena lanterna de bolso que a mãe tinha oferecido a André num aniversário. Tirou do frigorífico um saco com frango cozido que sobrara do jantar. A bolinha vinha por aquele cheiro de longe. André seguiu-a, a vestir o casaco à pressa. No pátio estava escuro. Apenas 2 candeeiros iluminavam o espaço. Um junto ao parque infantil, outro junto aos contentores do lixo. A chuva caía incessantemente. Matilde contornou o parque infantil, iluminou debaixo de cada banco, espreitou na caixa de areia debaixo do cogumelo, chamou. Bolinha, bolinha pequenina, vem cá, bolinha. A sua voz ecoou nas paredes dos prédios. Nenhuma resposta. André estava a uns 3 metros de distância, com as mãos nos bolsos, a balançar-se de um pé para o outro. André, vai para o outro lado. Para a escola, e eu vou para o parque. Matilde, talvez seja melhor irmos juntos? Mais rápido. Anda. Ela foi em direção ao parque. Os pés, em galochas, escorregavam no asfalto molhado. Perto do parque, havia uma fila de garagens, e Matilde contornou cada uma delas, iluminando com a lanterna debaixo de todos os carros, espreitando em cada recanto. Segurava o frango na mão estendida, para que o cheiro a precedesse. Chamava, por vezes parava, sustinha a respiração, escutava. Nalgum lugar, ladravam os cães dos vizinhos. Ao longe, ouvia-se o zumbido da autoestrada. E nada mais. Pelas 10 da noite, ela já tinha percorrido todo o bairro. Perguntava aos transeuntes se tinham visto um Spitz branco. Uma mulher com um saco de compras disse que lhe pareceu ver algo branco a passar perto da pequena farmácia, mas 1 hora antes. Matilde correu para lá. Ninguém. Em casa, sentou-se ao computador e começou a fazer um cartaz. Procura-se são. Spitz, alemão anão. Fêmea. Branca. 8 anos. Responde pelo nome de Bolinha. Mancha escura junto à orelha direita. Na zona da rua tal. Recompensa generosa. Juntou uma fotografia, aquela em que a mãe estava com a Bolinha no banco de jardim. Imprimiu 50 cópias. André ofereceu-se para ajudar a colar, pegou em metade. Foram para ruas diferentes. Matilde colou cartazes até às 3 da manhã. Percorreu todos os postes, todos os quadros de avisos nas entradas dos prédios, deixou panfletos em lojas 24 horas e em paragens de autocarro. Os dedos ficaram gelados por causa da fita cola e da chuva. Voltou para casa já de madrugada, completamente encharcada. André dormia no sofá, vestido. Ao lado, um maço de cigarros vazio e meio copo de vinho. Matilde olhou para ele e foi para a cozinha. Fez um chá forte. Sentou-se à janela, a olhar para a escuridão do pátio, à espera do amanhecer. Parecia-lhe que, assim que amanhecesse, a Bolinha voltaria sozinha para a entrada do prédio. Acontece, não é? Não voltou. De manhã, Matilde pegou no telefone e começou a ligar. Canes, clínicas veterinárias, serviços de captura, voluntários. Rapidamente fez uma lista de 20 números. Contava sempre a mesma história. Branca, 8 anos. Spitz alemão anão com chip. Responde por Bolinha. Mancha escura junto à orelha. Respondiam-lhe com compaixão. Prometiam ver. Anotavam as características. Ninguém prometia nada. A vizinha, Dona Alice do 2º andar, trouxe a Matilde um frasco de doce e disse: Ó Matilde, não te atormentes assim. Ela vai aparecer. Os cães são espertos, sabem o caminho.
Ela não sabe o caminho, Dona Alice. É um Spitz, pequeno, de apartamento. Qualquer um a pode apanhar, ou fica com ela, ou vende-a. Estes não voltam sozinhos. Dona Alice acenou. Então alguém a apanhou. Tão bonita. Se fosse rafeira, andava por aí. Mas a esta dão-lhe logo um lar. Matilde acenou. Aquelas palavras, por alguma razão, apertaram-lhe a garganta. Foi para o quarto, fechou a porta e sentou-se no chão, encostada à cama. A bolinha deitava-se sempre naquele tapete. O tapete ainda cheirava a ela. Aquele cheiro doce, quase infantil, de um cão de raça bem cuidado. Matilde enterrou o rosto no tapete e ficou assim. Talvez meia hora. André, durante todo este tempo, andava com uma expressão culpada. Sempre que ela o olhava, ele baixava os olhos, abraçava-a na cozinha, no corredor, repetindo sempre o mesmo. Desculpa, Matilde. Odeio-me por isto. Juro. Vamos encontrar. Lá. Amanhã de manhã vou procurar. Lá outra vez. Vai. Ele ia. Voltava uma hora depois, encolhendo os ombros. Matilde calava-se. Ao fim do segundo dia, ela já quase não dormia. Cada ruído atrás da porta a fazia correr para o óculo. Eram vizinhos, o elevador, o tubo do lixo. Uma vez, pareceu-lhe que alguém arranhou a porta por baixo. Matilde abriu-a de repente. O tapete da entrada estava vazio. No terceiro dia, ligou-lhe uma mulher do chat de animais desaparecidos, uma voluntária. Jovem, despachada. Pediu-lhe detalhes. Pediu para lhe enviar uma foto e os dados do chip. Ela tem chip? Tem a certeza? Tenho. Foi a minha mãe que pôs. Então as nossas chances são boas. Se a entregarem numa clínica ou a uma pessoa decente, leem o chip. Um cão desta raça não é abandonado. Ou o vendem, ou ficam com ele. Já espalhou cartazes por todo o lado? Por todo o lado. Cole mais no bairro vizinho, e junto às clínicas veterinárias. E envie para os grupos de perdidos e achados de toda a cidade. Eu envio-lhe as listas. A voluntária enviou a Matilde uma lista enorme. Matilde sentou-se ao telefone e começou a enviar metodicamente para todos os grupos, a esperar por respostas, a responder a comentários. As pessoas escreviam coisas diferentes. Algumas ofereciam ajuda, outras aconselhavam a comprar um novo cão, outras diziam logo que lhe o tinham vendido. Procure no OLX. Matilde ignorava estas mensagens. Nem conseguia pensar que alguém pudesse ter vendido a bolinha. André, nestes dias, mudou ainda mais. Por um lado, andava mais silencioso, falava menos, olhava para o chão. Por outro, não largava o telemóvel. Antes, ia à varanda uma ou duas vezes por noite, agora ia 5 ou 6, por vezes até de madrugada. Matilde acordava porque o lado dela da cama estava frio. Virava-se. Ele não estava lá. Ouvia um murmúrio baixo na cozinha. Depois passos para a varanda, o som da porta a fechar-se. Uma vez, levantou-se para beber água. André estava na varanda, de costas para o apartamento, com o telemóvel encostado à orelha. Através do vidro fechado, chegavam fragmentos de conversa. Estou a dizer, esperem mais uns dias. Não. Não vai a lado nenhum. Eu resolvo. Matilde ficou paralisada junto ao frigorífico, com medo de se mexer. André virou a cabeça, viu-a através do vidro, disse algo rapidamente ao telefone, desligou e entrou na cozinha. Por que não estás a dormir? Vim beber água. Com quem estavas? Do trabalho. Uma confusão com um crédito. À meio da noite? Tu conheces estas empresas de crédito. De dia não conseguem apanhar-nos, mas à noite, claro. Ele sorriu. O sorriso saiu-lhe torto. Matilde serviu-se de água, olhou para ele e foi para o quarto em silêncio. Já debaixo dos cobertores, pensou. Estranho. Não tínhamos crédito nenhum, nem do carro, nem de nada. Mas afastou o pensamento. Talvez ele tivesse pedido um novo. Não lhe queria dizer. Os homens gostam de fazer as coisas em segredo e depois gabar-se. Talvez estivesse a preparar-lhe uma surpresa para o aniversário. Talvez estivesse a planear obras. Quem sabe? No dia seguinte, enquanto arrumava o armário à procura de uma camisola velha, Matilde abriu a gaveta de baixo. Ali, guardavam sempre as coisas da cadela. Ração de reserva, shampoo, toalhitas úmidas. E ela parou. Lá estavam a coleira e a trela da bolinha, cuidadosamente enroladas. A coleira em forma de laço, a trela em anéis perfeitos.
Matilde pegou na coleira. Azul escura com pequenos brilhantes. A mãe tinha-a escolhido. Ainda cheirava a bolinha. Ela sentou-se no chão, com a gaveta aberta, e ficou a olhar para aquela coleira. André disse que a bolinha se soltara da trela no pátio, que ele correra atrás dela pelo parque e que a trela ficara na sua mão. A trela, ela vira. Ele atirou-a para a mesa de cabeceira quando chegou, e a coleira também estava na mesa de cabeceira. Foi ela mesma que as guardou depois, onde não se lembrava. Provavelmente aqui, no armário. Matilde rodou a coleira nas mãos. Azul escura com pequenos brilhantes. A mãe tinha escolhido. Ainda cheirava a bolinha. O fecho estava intacto. O couro não estava esticado. A lingueta de metal estava direita. Nenhum sinal de um puxão. Nenhum sinal de que a cadela se tivesse soltado. Ela lembrou-se que quando um cão se solta da trela, a coleira geralmente estica-se, o buraco rasga-se. Ali nada. Tudo arrumado, como se... E mais, estas coisas estavam sempre na entrada, na prateleira debaixo do armário dos sapatos. Regra da mãe. As coisas do cão ficam à porta. E agora estavam no armário, no quarto, numa gaveta com as camisolas de inverno. Quem as mudou para ali? Ficou sentada no chão por um longo tempo, a apertar a coleira contra o peito. Depois, levantou-se, pôu. Lá de volta na gaveta, fechou-a e foi para a cozinha. André estava a beber chá. André, a que horas a levaste à rua, naquela noite? Por volta das 6, acho. Já te contei. E depois procuraste-a até que horas? Umas 2 horas. Até tu chegares. Levaste-a primeiro ao pátio, ou foste logo para o parque? André pousou a chávena. Ao pátio. Matilde. Estás a interrogar-me? Não. Só estou a tentar perceber onde procurar. Matilde. Ele olhou para ela com tristeza, cansado. Não te atormentes. Já te contei tudo. Ela fugiu. A culpa é minha. Se quiseres, bate-me e grita. Mas eu já passo cada minuto a remoer isto na cabeça. Matilde não disse nada. Acenou, foi para o quarto, deitou-se na cama sem se despir. A sombra de um pensamento que se agitara nela, ao ver a trela enrolada, era demasiado assustadora. Ela afastava, convencia-se. O meu marido tem problemas no trabalho. Ele está mesmo preocupado. Nota-se. Eu estou de luto. Não durmo. Vejo problemas onde não existem. A mãe dizia sempre: não penses mal das pessoas sem motivo, acabas por as magoar. Matilde fechou os olhos e tentou adormecer. Não conseguia. Lá fora, ouvia-se o barulho da estrada noturna. No quarto ao lado, André sussurrava outra vez algo ao telemóvel, de forma abafada, apressada. E no armário, na segunda gaveta, estava a trela seca, cuidadosamente enrolada, à espera que Matilde finalmente se decidisse a dar-lhe ouvidos. No sábado de manhã, André acordou mais cedo que o habitual. Matilde ouviu-a andar pela cozinha, a servir-se de café, a cantarolar qualquer coisa. Só isso já era estranho. Nos últimos dias, ele andava cabisbaixo. E agora, de repente, estava animado. Ela ergueu-se sobre os cotovelos. Olhou pela janela. Não chovia. O céu estava cinzento, mas seco. Já te levantaste? André espreitou no quarto, com uma caneca na mão. Matilde, ouve. Vamos dar uma volta fora da cidade, que dizes? Para arejar. Tu andas esgotada. Eu ando esgotado. Sair destas 4 paredes por umas horas. Para onde? Simplesmente pela estrada, em direção à casa de campo. Há um rio lá, uma floresta. Tomamos um café pelo caminho. Tu gostas. Matilde olhou para ele longamente. Apetecia-lhe dizer: que rio, que café. A minha cadela desapareceu. Mas depois pensou. E em casa? Ficar a olhar para o teto, a escutar, a espreitar pelo óculo da porta e para o tapete. Talvez seja melhor ir. Pelo menos a cabeça distrai-se. Está bem, vamos. Ela lavou-se, vestiu umas calças de ganga velhas e uma camisola cinzenta. Apanhou o cabelo num rabo de cavalo. Olhou-se ao espelho de relance. O rosto estava cansado, com olheiras. Paciência, não ia a um encontro. André esperava-a na entrada, já de casaco, com as chaves do carro na mão, a sorrir. Aquele sorriso dele, por alguma razão, deixou Matilde desconfortável, embora ela própria não soubesse por quê. O carro deles era velho, de 10 anos, mas bem cuidado. André adorava o carro, cuidava mais dele do que de si próprio.
No interior, cheirava a sua colônia e um pouco a gasolina. Matilde sentou-se no banco da frente, pôs o cinto. André ligou o motor. Das colunas, ouviu-se imediatamente a rádio. O Bluetooth ligou-se ao telemóvel dele, como sempre, automaticamente. Tocava uma música pop qualquer. André baixou o volume. Saíram para a estrada. Pela janela passavam painéis publicitários, concessionários de automóveis, depois campos de restolho amarelo, raros bosques de bétulas. André conduzia calmamente, com uma mão, a outra pousada no joelho dela. Matilde, lembras-te de quando fomos à casa da tua mãe no Natal? A estrada também era assim. Lembro, a mãe fez uma tarte de couve. Enorme. De couve e ovo. Exatamente. E tu ensinaste a Bolinha a fazer o senta por um pedaço de massa. Matilde olhou pela janela. Sentiu um nó na garganta. André apercebeu-se imediatamente. Desculpa, disse uma asneira. Não faz mal. Percorreram mais uns 20 quilômetros. A conversa não fluía. André ora aumentava o volume da rádio, ora o desligava. Matilde notou que ele olhava para o relógio no painel de instrumentos. Uma vez, duas, três, como se estivesse com pressa de chegar a algum lado. Estás com pressa? Não, que ideia. Só a pensar onde parar. Há um café a uns 5 quilômetros daqui. Bom, café fresco, junto a uma bomba de gasolina. Ok. 5 quilômetros depois, apareceu a bomba de gasolina, pequena, com 2 bombas e um pavilhão baixo. Ao lado do pavilhão, uma janela com a inscrição Café para levar. Junto à janela, estavam 2 caminhonistas a rir de qualquer coisa. André virou para o parque, estacionou um pouco afastado, a uns 15 metros da janela, e desligou o motor. A rádio parou a meio. Qual queres? Um latte. Cappuccino, sem açúcar. Queres alguma coisa para acompanhar? Não. André tirou o telemóvel do bolso, olhou para o ecrã. Algo brilhou. Matilde não conseguiu ver o que. Ele abriu a porta, saiu, fechou-a e foi em direção à janela, mas não diretamente. Primeiro, parou a uns 10 passos do carro, encostou o telemóvel à orelha. Matilde, através do para-brisas, via-o de lado, as costas curvadas, a mão na orelha, a outra no bolso. E de repente, das colunas do carro, ouviu-se a voz dele. Não era rádio, não era música. A voz dele, clara, alta, como se ele estivesse sentado ao lado dela. Alô? Então, como é que isso está? Matilde sobressaltou-se. No primeiro segundo, não percebeu o que se passava. Depois, caiu em si. O telemóvel de André continuava ligado ao carro por Bluetooth. Ele não tinha desligado a ligação quando saiu. Esqueceu-se ou não pensou. E agora a chamada dele estava a ser transmitida para dentro do carro. Do outro lado, respondeu uma voz masculina. Rouca, com falta de ar, não era jovem. Ah, és tu? Ouve. Por enquanto ela está bem conosco. Come mal, Gane, mas está viva. Eu já disse. Respondeu André, irritado. A cadela está limpa, a raça é cara. Depois entrego os documentos. Só não a metam em anúncios agora. Em nenhuns. Nem no Walks. Nem em lado nenhum. Percebido? Matilde, muito, muito lentamente, virou a cabeça. André estava de costas para o carro, a uns 10 metros. Do outro lado do vidro do café, uma das funcionárias gritou-lhe qualquer coisa, mas ele acenou. Espera. E se a mulher a encontrar? Perguntou a voz rouca. André riu-se secamente. Não encontra. Ela anda à procura pelos pátios, a colar cartazes, e vocês mantenham-na longe da cidade. Levem-na para a vossa aldeia. Eu precisava do dinheiro com urgência. Vendia quase de graça. Não me venham com problemas agora. Eu não estou a criar problemas, só a dizer, se acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Ela chora há 3 dias. Em breve conforma-se. Depois compramos-lhe outra. Eu digo-lhe, escolhe a que quiseres. Ela distrai-se. Matilde estava sentada a olhar em frente. O seu olhar fixou-se num pequeno arranhão no plástico do painel de instrumentos. Já o tinha visto 1000 vezes e nunca o tinha notado. Agora, só via aquele arranhão. As mãos pousadas nos joelhos, não conseguia mexê-las. Simplesmente não conseguia. Como se não fossem dela. Ok, disse a voz. Quando trazes os documentos? Daqui a uma semana. Dei-me só tempo para resolver as coisas em casa. Para não ser apanhado.
Vê lá tu. Nós não a vamos manter por muito tempo. Isto não é um canil. Não é um canil? Pois não. Mas o preço que vos fiz também não foi de canil. Ok, pronto. Vou buscar o café. Falamos. A chamada terminou. André ficou mais um segundo com o telemóvel na orelha. Depois baixou a mão, meteu o telemóvel no bolso interior do casaco, virou-se e foi em direção à janela. No carro, reinava o silêncio. Apenas se ouvia um tic-tac baixo debaixo do capô, o motor a arrefecer. Matilde estava sentada, com as costas direitas. A sua mente estava vazia. Completamente vazia. Como se alguém, com um único gesto, tivesse apagado tudo o que lá estava antes. E só alguns segundos depois, através daquele vazio, começaram a surgir palavras, uma a uma. Vendeu-a. Vendeu a bolinha enquanto ela colava cartazes nos postes, enquanto ligava para os canis, enquanto não dormia há 3 noites, enquanto o abraçava na cozinha e dizia: "Obrigada por estares comigo." Vendeu-a. Sentiu calor, depois muito frio. Olhou para as suas mãos. Estavam quietas, apenas os dedos tremiam ligeiramente. Cerrou os punhos, abriu-os. Nada mudou. Era como se estivesse dentro de um frasco de vidro. Via tudo, ouvia tudo, mas ela própria estava à parte. O primeiro pensamento foi sair do carro agora mesmo, ir ter com ele junto à janela, pegar naquele copo de café e atirar-lhe à cara, bater-lhe, empurrá-lo, gritar de tal forma que toda a gente na estrada ouvisse. Já estava quase a pegar no puxador da porta e parou, porque se fizesse tudo isso agora, André perceberia imediatamente. Ligaria àquelas pessoas e diria: "Tirena daqui, a minha mulher sabe de tudo." E levariam a bolinha para um sítio onde Matilde nunca a encontraria, para uma aldeia a 300 quilômetros de distância ou mais, ou vender, lá iam outra vez, a terceiros. E aí, seria o fim. Matilde largou lentamente o puxador da porta, pousou a mão no joelho. Calar-se. Tinha de se calar. Nunca na vida soubera calar-se quando a magoavam, ou desatava a chorar, ou a gritar. A mãe ralhava com ela por isso. "Matilde, tu és um livro aberto. Toda a gente lê o que quer. Agora." Tinha de aprender. Agora mesmo, 1 minuto antes de André chegar com 2 copos de café, ela olhou para o espelho retrovisor. O rosto era o seu, normal. Talvez um pouco mais pálido. Virou-se para a janela. Ficou a observar o camionista que abastecia o seu caminhão na bomba ao lado. André estava a voltar. Via o seu reflexo no espelho lateral, a andar calmamente, com um copo em cada mão. Pelo caminho, ainda olhou para o telemóvel, viu qualquer coisa, guardou-o. Ele abriu a porta, sentou-se ao volante, estendeu-lhe um copo. "Toma. Cuidado. Está quente." Matilde pegou. O copo queimou-lhe a palma da mão. Segurou-o com as 2 mãos. "Obrigada. Como estás?" Começou a doer-me a cabeça. Enquanto esperava, o sol batia-me nos olhos. "Mas está nublado." "Não sei." As têmporas começaram a latejar. André olhou para ela com atenção. Demasiada atenção. Matilde virou lentamente a cabeça na sua direção e sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, forçado. Como tinha sorrido todos aqueles dias. "Vamos para casa. Tomo um comprimido e deito-me. Mas acabamos de chegar." "André, a sério, a cabeça está a arrebentar-me. Não me sinto bem." Ele suspirou. "Ok, como quiseres." Ligou o carro, saiu do estacionamento, voltou para a estrada. Matilde estava sentada, a segurar o café com as 2 mãos e a olhar pela janela. Passavam os mesmos campos, as mesmas bétulas. André aumentou o volume da rádio. Começou a cantarolar uma canção qualquer. A sua disposição, ao que parecia, estava excelente. Matilde deu um golo de café, quente, amargo. Não sentiu nem o sabor nem a queimadura. Apenas sabia que tinha de engolir, porque se ficasse com o copo cheio, ele perguntaria por que não bebia. Em casa, foi direta para o quarto, correu a cortina, deitou-se por cima da colcha. "Queres que te traga um chá?" gritou André do corredor. "Não. Vou dormir." "Ok. Eu vou à loja." A porta da frente bateu. Matilde ficou deitada mais 1 minuto, imóvel. Depois sentou-se, escutou. A casa estava silenciosa. Levantou-se, foi à cozinha, olhou pela janela. André saiu do prédio. Foi em direção à loja do outro lado do pátio. Ótimo. Pelo menos meia hora. Voltou ao quarto.
Pegou no roupão velho dele, que estava pendurado na cadeira, e revistou os bolsos. Vazios. Foi à cozinha. O telemóvel dele estava em cima da mesa. Deixou-o. Normalmente, levava-o sempre consigo, mas desta vez esqueceu-se. Devia estar com pressa. Matilde pegou no telemóvel. Sabia a palavra passe. André nunca a mudava. 4 dígitos. A data do casamento deles. Ela marcou. O ecrã abriu-se. Primeiro, foi aos mensageiros. Todas as conversas estavam cuidadosamente limpas. Nenhum chat supérfluo. Apenas mulher, a mãe dele, alguns colegas, o chat geral do prédio. Tudo, mas Matilde sabia que numa das aplicações era possível ver as mensagens apagadas. Recuperam-se se tiverem sido apagadas recentemente. Ela abriu, foi às definições, encontrou a pasta apagados. Dentro, vários diálogos. Um com um contacto chamado Ricardo Peças. Ela abriu. A respiração tornou-se pesada, mas regular. No topo, uma foto. Bolinha. A sua bolinha, deitada num tapete castanho sujo, num quarto desconhecido. Sem coleira. O pelo emaranhado de lado, a olhar para a câmara com os seus olhinhos de botão pretos, assustada, de baixo para cima. Perto da orelha direita, via-se a mancha escura. Matilde tapou a boca com a mão. Não para não chorar, mas para não gritar. Mais abaixo, a conversa. Ricardo Peças. A raça é boa? A mulher não vai procurar pelo chip? André. Ela nem sabe que isso se verifica. Os documentos estão numa caixa. Ela não a abre desde o funeral. Não consegue. Pensa que eu adoro a cadela. Ricardo Peças. E se ela for à caixa? André. Por enquanto não vai. Agora não está para papéis. Chora há 3 dias. Ricardo Peças. Vê lá. Não quero problemas. André. Não haverá problemas. Levem-na. Levem-na para a vossa casa. Daqui a 1 mês. Vendam-na. Tudo limpo. Mais abaixo. Um valor. Os números que André recebeu pela bolinha. Matilde olhou para aqueles números e engoliu em seco. Conhecia aquele valor. Era exatamente o que André tinha pedido emprestado a alguém há meio ano. Na altura, explicou que era para pneus de inverno novos e para uma reparação urgente do carro. A reparação, ele fê-la na garagem de um conhecido. Os pneus, Matilde nunca os viu. Ela fechou a conversa, pousou o telemóvel na mesa, exatamente como estava. Com o ecrã para baixo, um pouco à direita do saleiro. Foi ao lava-loiça, abriu a torneira, lavou as mãos com sabão. Demoradamente, como se isso pudesse ajudar. Foi para o quarto. Pelo caminho, entrou na divisão onde, debaixo da janela, estava a caixa. A caixa com as coisas da mãe. Tinha-as trazido do apartamento dela e ainda não as tinha arrumado. Não conseguia. Agora, Matilde sentou-se no chão ao lado da caixa. Abriu a tampa. Em cima, estava o lenço. Debaixo, os óculos no estojo. Mais abaixo, uma pasta azul. A mãe guardava ali todos os papéis importantes. Matilde abriu a pasta. O boletim de vacinas da bolinha. Um livrinho azul com os autocolantes das vacinas, com carimbos. O certificado de microchip. Uma folha à parte. O número do chip, código de barras. O pedigree. A fotografia daquela pequena exposição onde a bolinha ganhou a medalha. A mãe tinha-a colocado numa mica. E mais algumas fotos. A mãe com o cachorro ao colo, a mãe no tosquiador, a mãe com a bolinha nos joelhos, aquela mesma mesa da cozinha. Matilde ficou sentada no chão, a passar lentamente pelos papéis. Os dedos já não lhe tremiam. Olhou para o número do chip. 15 dígitos. Escrito com cuidado à caneta. A mãe tinha o copiado para uma folha à parte. Para estar à mão, dizia ela. Nunca se sabe. Não, mãe. Nunca se sabe mesmo. Matilde guardou os documentos de volta na pasta. Apertou-a contra o peito. Ficou mais um pouco a olhar para a parede. Depois levantou-se. Foi à cozinha. Pôs a chaleira ao lume. Tirou do armário a caneca da mãe com o miosotes, aquela mesma que trouxera do apartamento com as outras coisas. Fez um chá. André chegou uns 20 minutos depois, com um saco da loja, uma garrafa de cerveja, umas bolachas. Então, a cabeça já passou? Um pouco melhor. Olha, trouxe as tuas bolachas preferidas. De coco. Obrigada. Ele aproximou-se. Abraçou-a por trás. Beijou-a no topo da cabeça. Não te preocupes, ok? A bolinha vai aparecer. Eu sinto.
Eu também sinto, disse Matilde. Olhava pela janela, por cima da cortina, para o céu cinzento de sábado. Pela primeira vez em 3 dias, sentia-se calma e estável por dentro. Não tranquila, mas estável, como se, algures dentro de si, um ferrolho se tivesse fechado. Na segunda-feira de manhã, assim que André saiu para o trabalho, Matilde ligou à voluntária do chat, aquela mulher jovem e despachada que já a tinha ajudado a divulgar. Chamava-se Catarina. Matilde pediu para se encontrarem, não por telefone, mas pessoalmente. Catarina sugeriu um pequeno café perto do metro dali a 1h30. Matilde chegou mais cedo, sentou-se num canto, pousou a pasta azul da mãe na mesa. Catarina apareceu exatamente à hora marcada, de casaco acolchoado, com uma mochila, o telemóvel na mão. Sentou-se à sua frente. Conte. Matilde contou tudo. A conversa no carro, a troca de mensagens, o valor, que ainda não tinha confrontado o marido e que não o ia fazer. Primeiro, tinha de encontrar a cadela. Catarina ouviu sem interromper. Apenas assobiou uma vez. O chip é uma grande vantagem. Mostre-me. Matilde abriu a pasta, tirou todos os documentos. Catarina fotografou rapidamente o número do chip, o boletim de vacinas, o pedigree, as fotografias. Ok. Tem o número desse Ricardo Peças? Tenho. Apontei. Matilde estendeu-lhe um papel com o número que copiara de manhã do telemóvel do marido. Catarina pesquisou o número. No ecrã, apareceram vários anúncios. Um recente, do dia anterior. Veja. Vendo Spitz alemão anão. Urgente. Sem perguntas. Raça sem documentos. Preço negociável. A foto estava desfocada, tirada com flash. A cadela estava sentada no mesmo tapete castanho, branca, despenteada. Matilde inclinou-se para o ecrã, examinou. Perto da orelha direita, uma pequena mancha escura. É ela. Tem a certeza? Absoluta. Aqui. Matilde mostrou-lhe uma fotografia da pasta. Esta mancha. A minha mãe chamava-lhe o beijo da mãe. Catarina acenou. Guardou uma captura de ecrã do anúncio. Ok. Consegui guardar a captura de ecrã. O anúncio já foi retirado. Mas eu tenho tudo. Vou verificar este número nas nossas listas. Os voluntários de toda a região têm um chat comum. Toda a informação vai para lá. Quem vende o quê? Quem foi apanhado em quê? Dê-me 1 minuto. Catarina escreveu algo rapidamente no telemóvel. Enviou para o chat juntamente com a captura de ecrã. Bebeu um golo de café. Passados alguns minutos, chegaram respostas. 1, 2, 3. Ela leu-as. Acenou para si mesma. É isso mesmo. Este número já está na nossa lista há mais de um ano. É um tipo dos arredores, a alcunha no chat é Ricardo, dedica-se à revenda rápida de animais de raça. Compra a pessoas como o seu marido, que precisam de dinheiro urgente, e 1 ou 2 dias depois, passa-os para a frente. Não gosta de os manter, de os alimentar, de lhes pentear o pelo, de dar explicações aos vizinhos. O principal para ele é comprar mais barato, vender mais caro. E onde o encontro? Agora é que fica interessante. Catarina sorriu ligeiramente. Os nossos já se cruzaram com ele. Não é a primeira vez que é apanhado. Há uma maneira de o fazer falar, testada e comprovada. Vamos tentar agora. Ela abriu uma nova mensagem no seu telemóvel. Inseriu o número do Ricardo. Escreveu, e Matilde leu por cima do ombro dela. Boa tarde. Vi que tinha um anúncio de um Spitz. Já vendeu? Preciso muito de uma cadela assim. A minha filha anda a pedir. Posso ir hoje. Enviou. Pousou o telemóvel com o ecrã para cima na mesa. Ele vai morder o isco. Morde sempre a um comprador. Mesmo que não tenha o produto, vai oferecer-lhe outro. Ou dizer onde o arranjou, para que você peça outro aos próprios donos. É do interesse dele manter o contacto. A resposta chegou passados uns 7 minutos. Catarina leu, riu-se baixinho, virou o ecrã para Matilde. O Ricardo escrevia. Boa tarde. Essa já foi vendida ontem. Levaram-na para fora da cidade. Mas posso ajudar se for urgente. Tenho contactos. Que raça lhe interessa? Catarina respondeu rapidamente. Queria mesmo essa, assim branca e fofa. Será que pode perguntar aos compradores se a revendem? Eu pago bem. Resposta. Não revendem. Compraram para a neta. São pessoas de idade, sérias, vivem fora da cidade. Tem uma casa lá. Catarina.
Onde exatamente? Talvez eu possa ir lá falar com eles. Dou mais dinheiro. Uma longa pausa. Depois. Não aconselho a meter-se nisso. O Vitor é um tipo duro. Mas se quer mesmo, a aldeia é a tal. Lá, qualquer um lhe mostra a casa dele. Tem um portão azul, uma macieira velha no quintal. E logo a seguir, outra mensagem. Mas não diga que fui eu. Catarina guardou o telemóvel. Aqui está tudo o que precisamos. O nome, a aldeia, as características da casa. Ele falou demais para nos mandar ter com o outro, e depois receber a sua comissão se comprássemos a cadela ao Vitor. São assim espertos. Assim tão simples? As pessoas são gananciosas, Matilde. É pela ganância que são apanhadas. Vou enviar isto aos nossos na aldeia, para confirmarem que a casa existe, que viram a cadela. Espere uma chamada minha ao fim da tarde. Matilde esperou. Saiu do café, foi para casa, andava pelo apartamento e olhava para o telemóvel a cada 5 minutos. Punha a chaleira ao lume, esquecia-se dela. A chaleira desligava-se, arrefecia. Ela voltava a ligá-la. André chegou à noite, jantaram em silêncio. Ela disse que a cabeça lhe doía outra vez, deitou-se cedo, virada para a parede. Catarina ligou por volta das 10. Falava em frases curtas, profissionais. Confirmado. A nossa voluntária vive na mesma aldeia, a 5 ruas de distância. Foi dar uma volta. A casa existe, portão azul. Macieira velha no quintal. Tudo como o Ricardo disse. Uma vizinha idosa do outro lado da rua confirmou. Viu ontem a dona a sair para o portão com um Spitz branco e fofo nos braços. Antes não tinham cães. É um casal que os tem, marido e mulher. Os filhos adultos vivem à parte. O marido chama-se Vitor. Tudo bate certo. E agora? Agora vamos lá. Já falei com o posto da GNR. O agente é meu conhecido de casos de canis, já me ajudou antes. Sem ele, eles não lhe entregam a cadela de livre vontade. Com ele, as chances são muito boas. Amanhã às 10h00, passo para ir buscar. Prepare os documentos. O seu cartão de cidadão, o certificado de microchip, a certidão de óbito da sua mãe, a habilitação de herdeiro se tiver, tudo que prove que a cadela é sua. Percebi. E Matilde, nem uma palavra ao seu marido, nem uma pista. De manhã, diga que vai trabalhar. Certo, certo. Matilde desligou, ficou na cozinha escura a olhar para o telemóvel. No quarto, André ressonava. Ela fez um chá, sentou-se à mesa. Meia hora depois, foi ao quarto, tocou suavemente no ombro do marido. André? Ele resmungou, sem abrir os olhos. Amanhã vou trabalhar até tarde. Vou cobrir o turno de uma colega. Ela tirou uma folga. Ok, respondeu André, sem levantar a cabeça da almofada. Virou-se para o outro lado. Matilde voltou à cozinha, tirou a pasta azul da mãe do armário, sentou-se à mesa e começou a organizar os papéis. Separou tudo o que era necessário. O boletim de vacinas, o certificado do chip, fotografias, certidões. Guardou tudo numa pilha arrumada numa mica. Do quarto, ouvia-se o ressonar de André. Durante a noite, Matilde não dormiu. Ficou deitada a ouvir o vento a uivar lá fora. Não pensava no dia seguinte, nem na casa atrás do portão. Pensava na mãe. Como a mãe teria agido? A mãe provavelmente teria virado a cozinha do avesso. E depois sentar-se-ia e faria tudo exatamente da mesma maneira, em silêncio, passo a passo, até ao fim. De manhã, Matilde vestiu-se de forma simples. Pegou na pasta, meteu-a num saco. André saiu às 8h30, beijou-a na testa. Catarina chegou pontualmente às 10h00. Ao volante, estava um agente da GNR, um homem de uns 40 anos, robusto, com um ar cansado. Apresentou-se como Sérgio. A viagem durou cerca de 1h30. Matilde olhava pela janela e não dizia nada. Fora da cidade, surgiram campos, depois a aldeia, casas baixas, vedações tortas, o ladrar de cães nos quintais. O carro virou para uma rua estreita de terra batida e parou junto a uma casa cinzenta com um portão azul descascado. É aqui, disse Sérgio. Vamos. Ele saiu primeiro, tocou na campainha do portão, demorou a abrirem. Depois, ouviram-se passos arrastados, o trinco rangeu. Na fresta, apareceu uma mulher de uns 60 anos, de robe por cima de uma camisola, com uma expressão de quem ficou imediatamente desconfiada.
Quem procuram? O Vitor. GNR. A mulher abriu o portão em silêncio. Entraram. O quintal estava mal cuidado, uma pilha de lenha junto à parede de um barracão, um carrinho de bebê velho sem rodas, uma banheira enferrujada com terra debaixo da macieira. Perto do barracão, atrás de uma rede metálica, havia um pequeno cercado. E lá, no chão frio e nu, com as patas debaixo do corpo, estava a Bolinha. Matilde parou. Reconheceu-a instantaneamente pela pequena mancha escura junto à orelha. A cadela estava suja. O pelo de lado tinha sido mal cortado com uma tesoura, provavelmente para a foto do anúncio parecer mais compacta. Não tinha coleira. A Bolinha olhava para as pessoas no quintal, com um olhar baço, como se já não esperasse nada. Matilde deu um passo em direção ao cercado. Catarina segurou-a suavemente pelo cotovelo. Espere. Primeiro os documentos. Da casa, saiu um homem. Aquele com falta de ar. A julgar pela respiração ofegante, robusto, de camisola de riscas, com uma tatuagem no antebraço. O que se passa? Temos de falar, disse Sérgio calmamente. Sobre esta cadela. O que tem ela? É nossa. Compramo-la. A quem? A um tipo. Através de um conhecido demos o dinheiro. A cadela é nossa. A mulher que estava ao lado começou de repente a lamentar-se. Nós compramos honestamente para a nossa neta. Ela vem aos fins de semana, pediu um cachorrinho. Matilde, em silêncio, pousou o saco no capô do carro, tirou a pasta, pegou no boletim de vacinas, no pedigree, no certificado de microchip, na fotografia da mãe com a bolinha nos joelhos. Espalhou tudo no capô. Vitor olhou para os papéis, olhou para Matilde. A sua respiração tornou-se ainda mais pesada. A cadela tem chip, disse Catarina. O chip está em nome da mãe dela. Após a morte da mãe, a cadela passou para a Matilde. Aqui está a certidão de óbito. Aqui está a habilitação de herdeiros. Vamos à clínica. Lemos o chip. Se coincidir, a cadela é devolvida. A mulher abriu a boca, mas Vitor interrompeu-a. Nós não sabíamos. Juro que não sabíamos. Ele disse que a cadela era dele, que estava a divorciar-se, que a mulher não a queria. Nós não queríamos nada de ninguém. Só estávamos à procura de um cachorrinho para a neta. Percebido, disse Sérgio. Então vamos à clínica. Levamos a cadela conosco. Vitor ficou em silêncio, depois fez um gesto à mulher. Abre. A mulher foi lentamente em direção ao cercado. Abriu o trinco. Matilde deu um passo em frente. Agachou-se. A Bolinha, a princípio, não se mexeu, olhou para ela como se não a reconhecesse. Depois, algo nela mudou. A cadela levantou-se, hesitante, com as patas a tremer, deu 2 passos e encostou o focinho molhado na mão de Matilde. Matilde pegou nela ao colo. A Bolinha estava leve, demasiado leve. Os ossos sobressaíam debaixo do pelo. Ela enterrou o focinho debaixo do queixo de Matilde e começou a tremer muito, muito ligeiramente. Pronto, pequenina, disse Matilde baixinho. Pronto, vamos para casa. Na clínica, tudo demorou 10 minutos. O veterinário passou o leitor sobre o cachaço. No ecrã, apareceram os números. Catarina verificou com o certificado. Coincidiam perfeitamente. A cadela é sua, disse o veterinário. Pode levá-la. Matilde pagou a consulta. Pediu para examinarem a Bolinha. O veterinário disse que o estresse era grande, a desidratação moderada, nada de crítico. Receitou vitaminas, uma ração especial, repouso. No regresso, foram em silêncio. A Bolinha ia nos joelhos de Matilde, enrolada no lenço cinzento da mãe que Matilde metera no saco de manhã. Lembrou-se dele quando pegou na cadela ao colo. Tirou-o, embrulhou-a. A Bolinha parou imediatamente de tremer. O lenço, provavelmente, ainda cheirava a mãe. Entraram em casa os 4. Matilde com a Bolinha nos braços, Catarina e Sérgio. Na mão livre, Matilde tinha a pasta azul da mãe. André estava em casa. Ouviu o som das chaves. Veio ao corredor de chinelos, com uma chávena na mão. Viu a cadela nos braços de Matilde e paralisou. Matilde, encontraste-a? A voz dele era estranha, nem alegre, nem surpreendida. Uma voz vazia, como a de alguém que se esforça muito para representar, mas não se lembra do texto. Encontrei. Ele desviou o olhar para Catarina, para Sérgio, para a pasta na mão de Catarina, e percebeu tudo imediatamente. Os ombros caíram-lhe. A chávena na mão tremeu,
Ele pousou-a na mesa de cabeceira. Matilde, vamos à cozinha. André, ela pousou a bolinha no seu velho tapete, pôs-lhe água. A cadela começou imediatamente a beber avidamente. Na cozinha, André sentou-se num banco junto à parede. Matilde ficou em frente, com a mão apoiada na bancada. Matilde, começou ele. Eu conto-te tudo, mas não é como pensas. Estou cheio de dívidas, Matilde. Por estupidez, meti-me em apostas no verão. Perdi. Depois pedi mais dinheiro emprestado para tentar recuperar. Perdi outra vez. Acumulei uma quantia tal que eles já começaram a pressionar. Deram-me uma semana, senão não sei o quê. Podiam vir à casa. Matilde ficou em silêncio. Eu não sabia o que fazer. Pensei que depois a recomprava. A sério, assim que recebesse o prêmio do trabalho, ia lá e trazia-a de volta. Juro, Matilde, não te queria fazer mal. Tu sabias, disse Matilde calmamente, que ela era da minha mãe. Sabia. Sabias que, para além dela, não me restava nada de vivo da minha mãe? Sabia. Viste-me a chamar, lá pelas ruas. Abraçaste-me e disseste, desculpa. Olhaste-me nos olhos e ficaste calado. André baixou a cabeça. Desculpa. Matilde olhou para ele de cima, por um longo tempo. Ele estava sentado no banco, com os seus chinelos cinzentos, a sua velha t-shirt de casa, à espera da sentença. De repente, sentiu uma estranha calma. Olhava para aquele homem e não o reconhecia, e não porque ele tivesse mudado, mas porque finalmente o via como ele era. Vai dormir, André. Amanhã falamos. Matilde. Vai. Ele levantou-se e foi para o quarto em silêncio. Catarina e Sérgio esperavam no corredor. Matilde acompanhou-os à porta, abraçou Catarina, apertou a mão a Sérgio. Nenhuma palavra de agradecimento era adequada naquele momento. Todos o entendiam. De manhã, Matilde acordou às 5h00. A bolinha dormia ao seu lado, quente, tranquila, depois de ter comido a ração úmida na noite anterior. Matilde levantou-se com cuidado para não a acordar. Foi à arrecadação, tirou 3 grandes sacos do lixo pretos. Com calma, metodicamente, guardou as coisas de André. As camisas, as calças, as camisolas, as roupas de casa, os sapatos, os carregadores, a máquina de barbear, o nécessaire, até o suporte para os relógios de pulso. Atou os sacos, levou-os para o corredor, pô-los junto à porta. Tirou as chaves do apartamento do porta-chaves comum, pousou-as ao lado, na mesa de cabeceira. André acordou às 7h00. Foi ao corredor, viu os sacos, olhou para eles por um longo tempo. Depois foi à cozinha. O que é isto? As tuas coisas. Arruma-te e vai-te embora. Matilde, não estás a agir de cabeça quente? Passei a noite toda a pensar. Não é de cabeça quente. Estás a destruir a nossa família por causa de uma cadela. Matilde virou-se lentamente para ele. Pela primeira vez em toda a manhã, olhou-o nos olhos. A sua voz era baixa, calma, sem um pingo de grito. A família, André, foste tu que a destruíste, quando decidiste que o meu amor podia ser vendido. A cadela pôde ser recuperada, mas o que tu fizeste já não pode ser desfeito. André abriu a boca, fechou-a, ficou mais um pouco. Depois foi para a entrada em silêncio, vestiu-se, pegou nos sacos e saiu. A porta fechou-se atrás dele sem fazer muito barulho. A vida seguiu o seu curso. Aos poucos, os detalhes foram surgindo. Catarina, através dos seus contactos, descobriu que André tinha feito o negócio através de um intermediário, um jovem do bairro vizinho, especializado em transações rápidas de animais de raça sem documentos. Vitor e a sua mulher, com medo de responsabilidade criminal, deram o nome dele e todas as circunstâncias. Matilde acabou por apresentar queixa na polícia, não tanto para o castigar, mas para que aquele intermediário não tirasse mais nada a ninguém. A história espalhou-se rapidamente pelo bairro. Os vizinhos que antes cumprimentavam André com um aperto de mão, agora viravam-lhe a cara. Um vizinho, o tio Zé do 4º andar, encontrou Matilde na entrada do prédio, tirou o chapéu e disse: "Fizeste bem, Matilde. De uma forma humana. A tua mãe teria orgulho em ti." Matilde acenou e seguiu em frente. Não que precisasse daquelas palavras, mas de alguma forma, aqueceram-lhe a alma. A bolinha demorou a recuperar. Na primeira semana, assustava-se com qualquer porta a bater.
Recusava-se a comer da tigela, tinha de ser alimentada à mão. Depois, começou a comer sozinha, mas ainda se afastava de estranhos. Matilde levou-a ao veterinário. Ele receitou-lhe umas gotas calmantes e um ciclo de vitaminas. Aos poucos, o pelo de lado cresceu, os olhos voltaram a brilhar. 2 meses depois, a bolinha ladrou pela primeira vez ao carteiro à porta, alto, com dignidade como antigamente. Matilde, nesse momento, estava na cozinha com uma chávena de chá e de repente sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno, do fundo da alma. Tirou da caixa o último saco de laços da mãe. Escolheu um branco com uma pequena margarida. Chamou a bolinha. Prendeu-lhe o laço com cuidado na cabeça. Agora sim, estás como eras. A bolinha bufou de contente e trotou para o quarto para verificar se estava tudo no lugar. À noite, Matilde sentou-se à janela, com aquela mesma caneca da mãe, com o miosótis azul desenhado de lado. Lá fora, escurecia, acendiam-se os candeeiros no pátio. A bolinha dormitava no seu tapete, aos seus pés. O relógio na parede fazia um tic-tac suave. Matilde bebeu um golo de chá e pensou. Antes, pensava que a felicidade era ter alguém grande, fiável, atrás de quem se pudesse esconder. Afinal, a felicidade era ter uma pequena cadela branca a dormir aos seus pés, e a chávena da mãe na mesa. E ninguém mais lhe o podia tirar, porque ela finalmente aprendera a não o permitir. Se gostou desta história, por favor, deixe um comentário e partilhe os seus pensamentos.